Pois bem, o objetivo desse vídeo é demonstrar como faremos a impressão de taxa da EMS gerada pelo sistema. Então, apenas lembrando ao solicitante que o sistema determina o fluxo de regularização do nosso empreendimento. Então, em algum momento, o sistema vai gerar a taxa da EMS conforme o que foi declarado pelo solicitante. Então, a gente pode ver fluxos que a taxa da EMS será gerada após a análise do Corpo de Bombeiros. Então, envia-se uma documentação para o Corpo de Bombeiros e após essa análise sendo aceita, o próprio sistema emitirá uma taxa da EMS. Em outros casos, nos casos dos PTS ato declaratório e PTS, ao enviar para análise, o sistema entende que o processo ele está correto e já emite uma taxa da EMS de acordo com o que foi declarado. Então, para ficar mais claro, a gente vem aqui em todos os processos. A gente visualiza aqui na nossa caixa de entrada aqueles processos que estão aguardando uma ação nossa. Então, a gente visualiza aqui que tem alguns processos que estão na condição de aguardando pagamento. Mas, ao iniciar um novo PRE, um novo processo, a gente visualiza que ele fica na condição de aguardando envio. E dependendo do que é declarado, aí sim o fluxo de emissão de taxa ele pode ser no que já foi explicado, né? Então, os casos que são baixo risco até 200 metros quadrados, ele não emite taxa na primeira solicitação. Nos casos em que é ato declaratório, ele emite a taxa após o envio para análise, não sendo solicitada a isenção de taxa, né? Em outros casos, depende de uma validação do Corpo de Bombeiros. Então, às vezes, o nosso processo é um pouco complexo e a gente envia para validação. Então, aqui a gente está pedindo uma vistoria de um local que tem processo de segurança contra incêndio e pânico. E aí, nesse pedido, a gente pode enviar alguma documentação para análise do Corpo de Bombeiros. E após essa análise, aí sim que o nosso processo ele vira para aguardando o pagamento. E aí sim será gerada a taxa da EMS para o nosso processo. Então, vindo aqui na nossa caixa de entrada, a gente pega um processo aqui que já está aguardando pagamento, que é o 281. Nós visualizamos o histórico dele, clicando ali. Então, a gente vê que esse aqui é um caso clássico de ato declaratório, que a gente já iniciou o preenchimento dele. E quando envia para análise, o próprio sistema já coloca que ele está na situação de aguardando pagamento de taxa. E aí, para visualizar a taxa, a gente vem aqui na taxa da EMS, visualiza esses campos aqui do que foi declarado e o sistema está aguardando uma taxa da EMS de 4 fermes. E aí basta a gente gerar essa taxa da EMS e aí temos dois caminhos, né? Tem um caminho que o solicitante ele já emitiu a taxa da EMS fora do sistema, que não é recomendado. É recomendado que ele pague a taxa gerada pelo sistema para evitar a arrecadação de UFERMs a mais, de valores incorretos. E aí, caso o solicitante tenha feito a geração dessa da EMS e o pagamento fora do sistema, ele pode vir aqui em vincular taxa e fazer a vinculação da mesma. E nos demais casos, o que a gente orienta é que se gere e pague a taxa gerada pelo sistema. Então, nos demais casos em que não é vinculação, a gente pode vir aqui e fazer a impressão da taxa. E uma vez a taxa paga, a nossa comunicação com a Cefaz ela ocorre a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos o sistema verifica se houve o pagamento de taxa e, sendo paga a taxa, automaticamente é dado baixa nessa taxa da EMS e o certificado, nesse caso aqui que é um processo de ato declaratório, o certificado já é emitido automático. Lembrando que tanto a tela de todos os processos quanto essa tela de histórico, apenas as pessoas que foram elencadas como solicitantes, elas terão acesso a essa tela. O Corpo de Bombeiros não envia nenhum tipo de documento, seja ele da EMS, a taxa da EMS, o boleto, ou o próprio certificado via e-mail. Então a gente envia o link lá e aí na edição desse processo, lá no início a gente já visualizou essa tela de solicitantes e aqui eu posso colocar o CPF das pessoas que terão acesso aos documentos emitidos por esse PRE e também poderão editar esse PRE também, né? Então todo mundo que eu elencar como solicitante, eles terão acesso a esse PRE e poderão vir aqui nessa tela de histórico do PRE e visualizar os documentos que foram emitidos e também fazer a impressão de pagamento dessa taxa da EMS.